Quantos estão felizes, irmão, de estarmos aqui nesta manhã para juntas adorar e engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. Quero convidar a amada igreja para abrir as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, o versículo 40 e 41. Enquanto os irmãos acham, quero deixar aqui os meus agradecimentos. Quero louvar primeiramente ao nosso Deus por permitir ter chegado aqui neste lugar. O nosso pastor Arnóbio, a nossa coordenadora geral, a irmã Antônia, que tem nos facultado essa oportunidade de estar aqui. Este casal que tem investido, irmãos, em nós, né? Agradecer as dirigentes do Círculo de Oração, as intercessoras, e a você que está em sua casa, no seu trabalho, que tem aberto as portas para nos receber esta manhã. Que o Senhor te abençoe, que as bênçãos do Senhor esta manhã te alcance. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. E ele disse-lhe: por que sois temeroso? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Um texto bastante conhecido da igreja, conhecido dos irmãos. Mas uma coisa que eu sei é que a palavra do Senhor ela é inesgotável. E o Senhor, Ele me trouxe ao coração esse texto, já tem alguns dias que eu vinha meditando. E essa passagem, ela me chamou a atenção pela convivência que os discípulos tinham com Jesus. O texto diz que o Senhor Jesus, Ele chama os discípulos. E esses discípulos, eles começam a ter com Jesus uma certa intimidade, né? Uma intimidade de amigos. Porque os discípulos, eles andavam com Jesus, eles presenciavam os milagres de Jesus. E o texto diz que Jesus, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino. E os 12 iam com ele. Então os discípulos, ele conhecia Jesus de uma forma que a multidão que acompanhava Jesus, irmã Cedilma, não conhecia. Porque as pessoas conheciam Jesus de longe, mas os discípulos não. Os discípulos caminhavam com Jesus. Os discípulos pousavam onde Jesus pousava. Então, os discípulos, eles eram testemunha ocular dos mistérios, né? Dos milagres que o nosso Jesus, ele operava. E é bem verdade que por onde Jesus, ele passava, ele arrastava uma multidão. Multidão que o seguia para ser tocado por Jesus, para ser curado por Jesus. Muitos apenas para ouvir e aprender com Jesus. Mas muitos andavam com Jesus e seguiam Jesus apenas para se alimentar. O próprio Jesus, em João 6:26, ele diz assim: na verdade vos digo, que me buscai, não porque vistes milagres, mas porque comeste do pão e vos sacieis. E o texto vai dizer, no versículo 35, que já sendo tarde, Jesus, ele convida os discípulos para ir para o outro lado. O texto é bem claro quando diz que Jesus, ele estava à margem. E depois de um dia exaustivo, um dia cansativo, de atender a multidão, ele convida os discípulos para ir para o outro lado. E bem sabemos, irmãos, que quando nós temos um objetivo a ser alcançado, até chegarmos nesse objetivo, há uma caminhada.
processo até chegar aonde queremos chegar. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, juntamente com os discípulos, ele entra no barco. E assim que ele entra no barco, ele logo adormece. Nós sabemos que o nosso Jesus, ele chegou aqui na terra 100% homem e 100% Deus. E como homem, ele sentiu o cansaço. E ele precisava descansar. E eu acho lindo quando a passagem ela diz que o Senhor, ele estava descansando em uma almofada. Olha a tranquilidade de Jesus ao entrar naquele barco. Ele deitou e dormiu em uma almofada. E o texto diz que uma grande tempestade, ela se levanta. E eu agora quero imaginar como os discípulos estavam ali. Talvez tudo desesperado. É bem verdade que nós sabemos que no meio deles tinha pescadores. Tinha homens que estavam acostumados com aquela situação. Porque quem vive da pesca sabe que quando eles estão em alto mar, eles estão propensos a passar por tempestades e vendavais. Então eu quero acreditar que aqueles que foram pescadores, eles tentaram de tudo quanto foi forma para manter o barco seguindo até o outro lado. E eu imagino aqueles homens, olha, tirando até a água do barco. Porque a Bíblia diz que o barco estava enchendo de água. E quando ele já não conseguia mais, eles acordam Jesus que estava dormindo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você esta manhã. Quem é que consegue dormir, irmãos, em meio à tempestade? Aleluia, glória a Jesus. Quem é que consegue dormir, irmãos, quando os dias maus, eles nos chegam, ele nos atinge? Quem é que consegue dormir quando um dia você acorda tudo bem, mas no meio do dia você recebe uma notícia de uma perda? Quem consegue dormir quando recebe um diagnóstico? Talvez um diagnóstico de ponto final da sua vida. Quem consegue dormir quando o seu casamento está por um fio? Quem é que consegue dormir, irmã Érica, quando os seus filhos estão entregues aos vícios? Quando você sai de casa para vir para a casa do Senhor, orar pelo teu marido que está entregue à prostituição. Como é que durante a noite você consegue dormir? É difícil, irmãos. Só consegue dormir quem sabe aonde tem pousado a cabeça. Tem pousado no lugar seguro. E Jesus, ele sabia que ele estava em um lugar seguro. Aleluia! Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que um dos discípulos, ele acorda Jesus. E ele acorda Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, não te preocupa que pereçamos? Em outras versões diz: o Senhor não se preocupa que morremos? Em outras palavras, ele estava dizendo para Jesus: Jesus, o Senhor não está vendo como está o temporal? O Senhor não está vendo que o mar, que o vento está balançando o nosso barco de um lado para o outro? Aleluia, glória a Jesus. E o texto diz que Jesus, ele se levanta. E ele olha para o mar e diz: paz. A minha versão diz assim: paz, aquieta-te. Em outra versão diz: cala-te, aquieta-te. E o texto diz que houve grande calmaria. O Senhor esta manhã, ele está falando para você esta manhã. Ele diz: por que você está tão preocupado? Por que você está tão inquieto? Os vendavais que sobrevêm em nossas vidas é para nos dar experiência. Muitas das vezes passamos por algum processo que não conseguimos compreender.
mas é a experiência que o Senhor, Ele está nos entregando. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E o texto diz que o Senhor Jesus, Ele olha para os discípulos e diz: por que vocês estão temerosos? Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os discípulos: por que vocês estão temendo? Vocês têm andado comigo, vocês têm presenciado os milagres que eu tenho operado. Por que vocês estão com medo? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não tem por que temer, porque eu estou no barco. Esta manhã o Senhor, Ele está dizendo para você: ei, não tenha medo, porque o Senhor Jesus, Ele está contigo no barco. E mesmo que o Senhor Jesus esteja dormindo no barco, é sinal que esse barco não vai naufragar. Porque quando nós convidamos o Senhor para entrar no nosso barco, a tempestade e o vendaval pode até querer fazer o nosso barco naufragar, irmã Edneia. Mas o Senhor, Ele diz: ei, aquieta-te, te acalma, porque enquanto eu estiver no barco, nenhum mal vai te atingir. Aleluia, glória a Jesus. E muitas das vezes, irmãos, nós nos preocupamos com as diversidades. Nós preocupamos como está a nossa casa. Nós nos preocupamos com a nossa família. Às vezes contamos para tantas pessoas os nossos problemas, as nossas dificuldades. Confiamos às vezes a particularidade do nosso lar para algumas pessoas. Enquanto Jesus, Ele diz: ei, minha filha, você não está só no barco. Ei, meu filho, você não está só no barco. Eu tenho estado com você. Eu tenho te sustentado. Se você chegou até aqui, foi porque o Senhor, Ele tem te sustentado. Esta manhã o Senhor, Ele tem dado uma ordem para você. Ele tem dito para você: por que tanta inquietação? Não se preocupe. Eu tenho cuidado de tudo. Eu tenho estado no controle de tudo. Naquele momento, irmãos, os discípulos, eles poderiam ter estado no mesmo estado que Jesus estava. De paz, de sossego. Porque ele sabia que quem estava com ele era filho de Deus. Mas a nossa natureza humana, irmãos, ela tende a pesar. Principalmente nos momentos de mais dificuldade. Nós questionamos ao Senhor. Nós perguntamos ao Senhor por que é que nós estamos passando por algumas situações. E o Senhor, Ele diz: eu estou bem pertinho de você. Eu estou do teu lado. Eu estou te carregando no colo. E o texto diz que quando o mar se aquietou, quando veio a bonança, o texto diz que os discípulos, eles ficaram espantados. Eles ficaram olhando um para o outro, porque eles não conseguiam compreender. O texto diz que eles se perguntaram um para o outro e disseram assim: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este homem é o Jesus que eu e você servimos. O Deus que eu e você servimos, Ele ainda continua, irmãos, a acalmar o vento e a tempestade. Seja ela qual for. Seja qual for a tempestade que tem se levantado na tua vida, o nosso Jesus, Ele tem poder para acalmar a tempestade. E mesmo os discípulos que andavam com Jesus, presenciavam os milagres de Jesus, eles não conseguiram compreender. E o texto diz que Jesus olha para eles e diz: homens de pouca fé. Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer
que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Irmãs, fé é crer no impossível e ver o invisível. É possível? Para muitos não. Mas para nós que servimos a um Deus que tudo pode, nós cremos, irmãos, no impossível. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele pode fazer o impossível acontecer na minha e na tua vida. Basta tão somente a gente acreditar. Porque nós vivemos, irmãos, de milagres. Nós vivemos de milagres. Se a gente for olhar para a nossa história, para a nossa trajetória, nós vamos perceber, olhos nos que nós vivemos de milagres. E eu e você, nós somos um milagre da parte de Deus. Deixa eu abrir um parênteses para vocês esta manhã. No ano de 2015, eu fui acometida de uma enfermidade nos meus seios. E eu sentia muitas dores nos meus seios. E eu procurei a médica e ela disse que talvez fosse dores muscular. Passou remédio, né, para relaxante muscular. E as dores aumentaram. E um certo dia, quando a gente faz aquele exame que a gente se apalpa, eu senti um carocinho em um dos meus seios. E eu voltei na médica e expliquei para ela. Ela fez aquele exame e também sentiu. E ela me pediu uma ultrassom. E vocês sabem que quem não tem plano, né? E depende do SUS, a gente sabe que é um pouquinho custoso. Né? Assim, temos uma enfermeira aqui que conhece bem. E eu aguardando, né, sair a requisição para fazer o exame. Quando eu fiz a ultrassom, realmente eu estava com um nódulo. E ela falou que não estava dando para ver perfeitamente, porque geralmente eles nos tranquilizam. Quando acontece algo assim, ela pediu para repetir o exame. E eu repeti o exame e ela me encaminhou para um oncologista. E eu não entendi ainda direito do que se tratava. E eu fui para um oncologista ali na Santa Casa. Né, uma pessoa que trabalha lá conseguiu para que eu encaixasse lá e eu fui. E ele olhou a ultrassom e ele disse: olha, eu vou pedir outros exames para você. A princípio não se preocupe, pode ser um cisto, pode ser algo muito simples, né? E ele pediu novamente o exame. Mas eu estava com muitas dores mesmo. As irmãs ali de Gruta de Lourenço, eles passaram comigo esse processo e elas sabem. E ele passou umas medicações para mim, porque estava muito inflamada. Ele pediu uma mamografia e eu não iria aguentar, porque eu estava com muita dor. E você sabe que a mamografia, ela, né, aperta de um lado, aperta do outro. E eu disse: Jesus, vem aqui. E a igreja lá em Gruta de Lourenço e as irmãs que me conhecem entraram em campanha, irmãs, pela minha vida. Isso é para você saber quanto vale a oração. E as irmãs entraram em um processo de campanha pela minha vida. Fizeram orações, oravam à noite, abriram um momento de oração à noite. Elas ficaram ali orando por mim. Na época, o meu dirigente era o presbítero Genilson. E ele levantou um propósito na igreja em oração pela minha vida. Eu estava muito debilitada mesmo. E quando eu me recuperei, fiquei aguardando o exame sair. O pastor, ele foi fazer uma oração e ele disse assim para mim: irmã Rani, eu posso lhe ungir? Eu disse: pode, meu pastor. Porque hoje a gente ficamos enfermos e é tão raro alguém pedir a unção hoje. Né? Nós chegamos na igreja e nós vemos que o olhinho está lá. Mas é tão raro as pessoas pedirem para ser ungido.
E eu disse, pode. E ele me ungiu. Ele disse para mim, você crê que você está curada? Eu disse, eu creio. Se eu creio. Foram dias difíceis, irmãs. Foram dias dolorosos. Porque você se vê em cima de uma cama, dependendo das pessoas para cuidar de você. Para cuidar da sua casa. Para cuidar dos seus filhos. Não é fácil. Os meus filhos estavam pequenos e muitas das vezes eu orando e falando com o Senhor. Eu dizia, Senhor, meus filhos não vão nem lembrar de mim. E eu sempre ouvia, o Senhor usava e ele dizia, filha, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E eu acreditei. Porque você tem que acreditar. Em meio à tempestade, em meio aos vendavais, você tem que acreditar que você está seguro nas mãos de um Deus que tudo pode, que não vai te abandonar no meio do caminho. E ele disse, minha filha, você crê que você está curada? Eu disse, eu creio. Irmãs, e naquele momento me veio uma força que eu não sabia de onde. E eu me pus de pé. Eu disse, Senhor, a partir de hoje, eu vou me colocar de pé. E quando chegou o dia de fazer novamente o exame, eu já estava me sentindo muito bem. Eu já não estava mais sentindo dores. E quando eu fiz o exame, que eu levei o resultado para o oncologista, eu levei o outro que eu estava, e ele olhava para um e olhava para o outro. Ele olhava para um exame e olhava para o outro, e ele dizia, mas esse aqui não tem nada. Ele dizia, aqui não tem nada. E eu disse, não tem nada, doutor, porque o Senhor me curou. O Senhor, Ele me curou. E o Senhor, quando Ele levantava os vasos para falar comigo, Ele dizia assim, minha filha, eu estou tocando na tua saúde porque eu preciso de você para fazer a obra. Os processos que você tem passado, a experiência que o Senhor tem para você. E no dia que eu saí da sala do médico para voltar para casa, passamos por aqui, o nosso pastor Arnóbio tinha conversado com meu esposo e tinha pedido que a gente se despedisse ali de Gruta de Lourenço, porque iríamos servir ele aqui na sede. E pegamos a nossa carta e viemos aqui para a sede. E quando foi no último dia dessa consulta, nós passamos por aqui e o pastor chamou meu esposo no gabinete e foi conversar com ele. E quando ele saiu, ele disse, minha filha. Eu disse, o que foi, amor? Ele disse, olhe, se nós orávamos, nós iremos orar mais. Se pagávamos o preço, nós iremos pagar mais. O Senhor nos levará para dirigir uma congregação. E naquele momento eu entendi que o Senhor tinha restaurado a minha saúde para eu fazer a obra. E daquele dia em diante, irmãs, estamos fazendo a obra do Senhor. E eu sei que tem muitas pessoas que questionam por que tanto empenho. Às vezes o empenho é tanto que a gente chega a ser chata, irmã Érica. Mas a obra do Senhor, ela não pode ser feita de qualquer forma, não. Porque o nosso patrão, irmãos, ele não nos despede, não. Ele assina a nossa carteira e a gente recebe ela no céu. Aleluia, louvado seja Deus. E eu sempre tenho dito ao Senhor todos os dias, Pai, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu quero trabalhar na tua obra. Eu quero fazer a tua vontade, mas fazer a vontade do Senhor, irmãs,
Deus não é só estar na frente de um trabalho grande, não. Fazer a vontade do Senhor, muitas das vezes é passar desapercebido sem ninguém ver. Mas o Senhor, Ele vê, sabe por quê? Milagres o Senhor, Ele reserva para os poucos. Milagre o Senhor, Ele reserva para aqueles que Ele sabe que realmente vai ter compromisso com Ele. E esta manhã o Senhor, Ele me trouxe aqui para dizer: eu tenho milagres para fazer na tua vida. Mas antes do milagre acontecer, há um processo a se passar. Naquele momento que Jesus, Ele acalma o vento e a tempestade, os discípulos não compreendem no momento, mas eles compreendem depois. Ele diz: esse que nós nos perguntamos, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É esse que eu vou seguir até o fim. Esse que até o vento e o mar lhe obedece. É Ele que esta manhã, Ele está aí, ó, do teu lado. E Ele tem dito para você: qual é a tempestade que você tem passado? O que é que tem tirado as tuas noites de sono? Em meio à tempestade, Jesus, Ele estava dormindo com a sua cabeça em um travesseiro. Talvez você que está em casa, que está me ouvindo, está passando por noites assim. Noites sem dormir. Noite em que as preocupações têm tirado o teu sono. Mas o Senhor, Ele diz para você: olhe, esta noite, quando você reclinar a cabeça para dormir, diga: Senhor, eu entrego em tuas mãos as minhas preocupações. E esta noite, Senhor, eu quero dormir como o Senhor dormiu naquele barco, recostado em um travesseiro, e dormir tranquilamente. Porque quando nós confiamos no Senhor Jesus, nós sabemos, irmãos, que chegamos no final da estrada com a nossa vitória na mão. Naquele dia o Senhor Jesus, Ele provou para os discípulos que Ele manda no céu e na terra. E que Ele manda em todas as coisas. Esta manhã o Senhor, Ele está dizendo: olha, eu tenho o controle da tua vida em minhas mãos. Eu mando no céu, eu mando na terra. Eu mando em tudo. Então não tem para que se preocupar. Não tem para que você se fazer tantas perguntas. O Senhor, esta manhã, Ele está dizendo para você: não tenha medo, tenha fé. Ele diz para você: não tenha medo. Diante da tempestade, não tenha medo. Diante da calúnia, não tenha medo. Diante do desemprego, não tenha medo. Diante das portas fechadas, não tenha medo. Porque eu estou no barco. E se Jesus, Ele está no barco, irmãos, você está seguro. Você não vai naufragar. Você vai chegar até o final da história. Você vai chegar até o ponto final e vai dizer: eu sou vencedor. Porque o Senhor, Ele garante isso para mim e para você. Que esta manhã você fique com esta palavra: não tenha medo, tenha fé. Porque o Senhor, Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da tua casa. Ele tem cuidado dos teus nos mínimos detalhes. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.